Imagine o seguinte: você é dono de uma empresa que bateu o recorde de vendas, produziu mais barato do que nunca e viu o preço do seu produto subir no mundo inteiro. Aí você olha o resultado em reais e descobre que ele encolheu. Como isso é possível? Essa é a história real da Suzano no primeiro trimestre de 2026. E entender o que aconteceu aqui separa o investidor impulsivo daquele que constrói patrimônio de verdade. Hoje, na Voz do Balanço, nós vamos além da manchete. Vamos mostrar por que o lucro explodiu enquanto a ação desabou, porque as maiores casas de análise seguem otimistas apesar do susto, e principalmente, o que tudo isso significa para o valuation de maio de 2026. Bora juntos até o final, porque cada bloco deste vídeo foi desenhado para você enxergar o que os números realmente estão dizendo. E já aviso, isso não é recomendação de compra. Para quem ainda não conhece a fundo, vamos ser rápidos e cirúrgicos. A Suzano é uma das maiores produtoras de celulose de fibra curta do mundo. Mas o que isso significa? Ela planta eucaliptos, colhe a madeira e a transforma naquela polpa branca que é a matéria-prima para fazer papel. O negócio é dividido em dois grandes pilares. O primeiro e mais pesado é a celulose, vendida em dólar para o mundo todo, principalmente para a Ásia. O segundo é o papel, que inclui desde o imprimir e escrever, papel cartão e os produtos de higiene. O Tissue é uma empresa essencialmente exportadora, que ganha em dólar e gasta uma parte importante em real. Essa característica faz com que o câmbio seja quase um personagem vivo nos resultados, como veremos agora. O resumo do trimestre é um choque de forças. De um lado, a Suzano entregou um desempenho operacional que chamamos de sólido, com vendas e preços de celulose subindo em dólar. Ponto para ela. Do outro, o que derrubou as linhas financeiras foi o BRL mais forte. O real se valorizou contra o dólar. Na prática, quando a Suzano vendeu celulose, o dólar que entrou no caixa valia menos reais. A venda em toneladas subiu 7% em relação ao ano passado, e o preço médio no mercado externo foi de $562 por tonelada, um leve aumento. Contudo, quando convertemos isso para a moeda brasileira, a receita líquida consolidada encolheu para 10,9 bilhões de reais, uma queda de 5% versus o 1T25. É o clássico caso onde a operação vai bem, mas o câmbio trava o resultado em reais. Olhando para o carro-chefe, a celulose, os números são robustos. Foram 2.835.000 toneladas vendidas. A China seguiu com uma demanda aquecida, com a produção de papel lá subindo mais de 14%, enquanto as ofertas globais enfrentavam restrições climáticas e logísticas. Isso ajudou a sustentar o preço. O grande destaque positivo é o custo caixa de produção, que ficou em R$ 802 por tonelada. Isso é 7% menor que no 1T25. A Suzano está conseguindo produzir de forma mais barata, seja pelo menor custo de madeira ou pela queda no preço de insumos como a soda cáustica. O problema? O EBITDA ajustado foi de 4 bilhões de reais, 5% menor. A culpa, novamente, é do efeito cambial sobre a receita, que anula os ganhos de eficiência nos custos. No segmento de papel, a situação é mais desafiadora. As vendas caíram para 378.000 toneladas, recuo de 3% na comparação anual. Sente-se aqui o peso da sazonalidade e da operação nos Estados Unidos, que sofreu com tempestades de inverno e menor demanda. O preço médio líquido do papel no Brasil caiu 8%, indo para R$ 6.933 por tonelada. Com menos volume e preço menor em reais, o EBITDA ajustado do segmento papel derreteu, queda de 14% versus o 1T25. Se na celulose a operação conseguiu compensar parcialmente o câmbio, no papel o cenário foi de pressão dupla, margens menores e menos vendas. É um ponto de atenção importante para quem acompanha a diversificação da empresa no longo prazo. Agora vamos à parte mais complexa, que explica o salto do lucro líquido. O lucro foi de 4,3 bilhões de reais. Mas calma, esse número não veio da operação, veio do resultado financeiro, que foi positivo em 4,6 bilhões de reais. Basicamente, a Suzano tem uma dívida gigante em dólar. Quando o dólar cai, como caiu 5% neste trimestre, o valor dessa dívida em reais diminui. Contabilmente, isso gera um ganho enorme, sem sair um centavo do caixa. É o chamado ajuste de variação cambial. Somado a isso, a marcação a mercado dos derivativos, aqueles seguros que protegem o câmbio da empresa, também foram positivos. Por isso o lucro disparou, mesmo com a geração de caixa menor. É vital separar o que é dinheiro no bolso do que é ajuste contábil. Falando em dinheiro de verdade, a geração de caixa operacional foi de 2,5 bilhões de reais, forte, mas 4% abaixo do 1T25. A alavancagem subiu levemente, 3,2 vezes em reais e 3,3 vezes em dólares. A dívida bruta soma 90,7 bilhões de reais,
mas o colchão de liquidez de 32 bilhões de reais garante folga. Agora, o ponto mais importante para o acionista, o valuation. No fechamento do trimestre, com a ação a R$ 51,90, o FCF yield era de 13,6%. O que isso significa? Que para cada R$ 100 investidos na ação, a empresa gerava R$ 13,60 de caixa livre nos últimos 12 meses. Só que entre abril e maio, o mercado penalizou o papel e a cotação caiu para R$ 43,84. O fluxo de caixa gerado pela empresa não mudou, continuou o mesmo. Mas como a ação ficou mais barata, quem compra agora está pagando menos pela mesma geração de caixa. O FCF yield implícito subiu dos 13,6% originais para cerca de 16%. É o clássico caso em que o pessimismo do mercado pode criar uma assimetria de retorno. A grande pergunta é: o mercado está exagerando ou antecipando problemas reais? Com a ação nesse chão, o que dizem as 3 maiores casas que atualizaram suas teses depois do balanço? Primeiro, o BTG Pactual. Eles mantiveram compra e preço-alvo de R$ 72, o que daria uma valorização de 64% sobre os R$ 43,84. A casa reconhece o resultado fraco, mas acredita que o valuation assimétrico fala mais alto. Depois, o Itaú BBA, também com compra e alvo de R$ 70. Para eles, a Suzano segue como a principal escolha do setor na América Latina, sustentada pela resiliência operacional e pela geração de caixa. Por fim, a XP Investimentos, que reiterou compra com alvo de R$ 66, chamando o papel de top pick. Eles esperam yield de fluxo de caixa livre acima de 12% mesmo em cenários conservadores. Como sempre, nenhuma dessas visões é recomendação de investimento. São apenas insumos para você tomar sua própria decisão. A Suzano entregou um trimestre que só faz sentido para quem olha além do lucro contábil. Produção mais eficiente e demanda firme, mas o câmbio virou o vilão do faturamento em reais. E agora você tem na mão a visão atualizada das 3 principais casas de análise. Se esse tipo de profundidade te ajuda a investir melhor, dá uma conferida na playlist do canal. Recentemente, fizemos análises completas de outros gigantes, VEG, Vale, e do lado europeu, a Iberdrola, cada uma com seus desafios e oportunidades, todas seguindo esse mesmo padrão de clareza. A voz do balanço existe para traduzir os números, não para recomendar compras ou vendas. Invista com responsabilidade e conhecimento. Um abraço e até o próximo balanço.